Ei, tudo bem? Então, eu vim aqui para fazer algumas leituras com relação ao Lula, porque com a morte do Papa, algumas videntes vieram dizer aí que o Lula não termina o mandato, que o Lula vai ter problema de saúde antes, que o Lula ganha, mas não leva, ou que o Lula. Então, uma série de diz que disse em relação ao Lula. Então, eu vou perguntar pro meu baralho, dentro do que eu entendo, dentro do que a gente sabe que é a espiritualidade, e vamos perguntar sobre essas questões, tá? A primeira questão é o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele termina o mandato? Luiz Inácio Lula da Silva termina este mandato? Termina este mandato? Termina. Ele vai terminar o mandato normal, tá? Outra questão. Ele terá problemas de saúde dentro desse mandato ainda? Lula terá problemas de saúde dentro deste mandato ainda? Lula terá problemas de saúde dentro deste mandato ainda? Sim, ele vai ter problemas de saúde, mas aqui, ó, tá dizendo que é kármico, tá? Mas aqui, olha, o carro, o mago, o diabo. O diabo acompanhado dessas cartas, mago, carro e roda da fortuna, nada mais é de dizer que realmente ele vai ter problema de saúde, não vai ser muito bom, não vai ser muito fácil, mas ele vai sair desse problema de saúde, tá? Ele vai ter problema de saúde, mas ele termina o mandato. Agora que pergunta se ele vai se candidatar. Luiz Inácio Lula da Silva vai se candidatar em 2026? Luiz Inácio Lula da Silva vai se candidatar em 2026? Luiz Inácio Lula da Silva vai se candidatar em 2026? Luiz Inácio Lula da Silva vai se candidatar em 2026? Talvez, tá? Ainda tá num talvez. Ainda tem muita água para rolar. Então, vou perguntar agora se não é definitivo, é se Luiz Inácio Lula da Silva se candidatar, ele ganha? Luiz Inácio Lula da Silva. Se Luiz Inácio Lula da Silva se candidatar, ele ganha? Se Luiz Inácio Lula da Silva se candidatar, ele ganha? Se Luiz Inácio Lula da Silva se candidatar, ele ganha? Ganha. Ele ganha. Agora eu vou fazer uma pergunta meio capciosa, tá? Se ele ganha, mas quem vai governar é o vice. Porque a impressão que eu tenho é que ele vai se candidatar, vai ganhar, vai sair, vai deixar o vice governando. Então, o que eu vou ver é se o vice dele é que vai governar, tá? Lula ganha eleição. No cenário que o Lula ganha eleição, é o vice quem governa? No cenário que o Lula ganha eleição, é o vice que governa? Também é talvez. Então, gente, tá muito cedo ainda para falar de eleição, tá? A gente só falou da saúde dele mesmo. E eu vou aproveitar e fazer uma pergunta do Bolsonaro. Bolsonaro vai sair dessa com saúde? Bolsonaro vai sair dessa com saúde? Bolsonaro vai sair dessa com saúde? Talvez. O talvez é porque ele ainda tá se convalescendo, né? Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Bolsonaro vai usar da saúde para não ficar preso?
Bolsonaro vai usar da saúde para não ficar preso. Bolsonaro vai usar da saúde para não ficar preso. Bolsonaro vai usar da saúde para não ficar preso? Vai. Ele vai usar da saúde para não ficar preso. Porque tem os benefícios, né, gente? 70 anos, ainda doente, então ele vai ficar um pouquinho na cadeia, depois ele vai sair, tá? Vamos perguntar aqui sobre o Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva. Ganha da Michele Bolsonaro? Luiz Inácio Lula da Silva ganha da Michele Bolsonaro? Ganha. Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva ganha de Tarcísio? Luiz Inácio Lula da Silva ganha de Tarcísio? Luiz Inácio Lula da Silva ganha de Tarcísio? Ganha. Luiz Inácio ganha de Ratinho Júnior? Luiz Inácio Lula da Silva ganha de Ratinho Júnior? Luiz Inácio Lula da Silva ganha de Ratinho Júnior? Luiz Inácio Lula da Silva ganha de Ratinho Júnior? Ganha. Olha, a direita vai ter que arrumar um candidato muito bom para conseguir derrubar o Lula, sabe? É muito... tipo assim, o que acontece com o cenário atual político, na minha visão? O Lula, eu sou partidária, tá? Eu sou anti-Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro, mas não sou anti-governo Bolsonaro. Ele fez algumas coisas boas, mas a pessoa dele, Bolsonaro, me é antipática. Eu sou simpática à pessoa do Lula, mas em relação ao governo dele, este governo, ele tá tendo que fazer muita manobra política para conseguir governar, porque mudou o cenário do ano que ele era, da época que ele era político para agora. Então essa mudança tá dando para se refletir agora. Agora a gente está vendo que o nosso governo, ele é semi-parlamentarista. O presidente não governa sozinho. Até na época do Bolsonaro também, muitas coisas ele queria fazer, ele não conseguia fazer. A mesma coisa o Lula, muita coisa ele quer fazer, mas não consegue fazer. Depende do cenário político lá da Câmara e do Senado. Então, é muito delicado, né, se falar disso. Mas o que eu entendo desse cenário hoje? Hoje, quem está governando, preocupado com todos os cenários, é o Lula. Porque quando você vai fazer um plano de negócios, você não pode vislumbrar só um cenário. Não posso só preocupar com agro, não posso só preocupar com indústria, não posso só preocupar com importação, não posso só preocupar com programas sociais, não posso só preocupar com a saúde, eu tenho que preocupar com tudo. E hoje, o governo que eu enxergo, que preocupa com tudo ao mesmo tempo, é o do Lula. Mesmo que não tenha abertura no Senado e na Câmara para fazer as coisas que ele gostaria de fazer, fora que o Senado... fora que a Câmara pega toda a verba, praticamente 50% da verba nacional vai para o Senado para eles fazerem as emendas dele, para as obrinhas dele. E eles ficam cobrando que o governo federal faça obras, sendo que as emendas deles que são as emendas de obras, né? Os 50% do orçamento está na mão da Câmara. Então, é muito delicado hoje você falar que um presidente vai resolver os problemas do país, porque não vai ter condição. Mas dentro do cenário que se vislumbra, assim, o Lula tá saindo bem, na minha visão. Porque ele tá conseguindo coisas pequenas e médias, mas assim, com um Senado e uma Câmara muito atuante. Então, não é fácil governar sem ser sozinho. Em 3, né? Ele governa com a Câmara, com o Senado e com ele. Então, é delicado mesmo. Mas ele tá, para mim, ele tá fazendo um bom governo, tá?